Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? E a gente vai estar fazendo a série de vídeos, né, do Lathe Simulator, né, o qual ganhou a enquete da última semana, né? A gente ia iniciar as postagens ontem, né? Só que a gente teve um problema na placa de som, mas já está tudo ok. Esse software é um simulador de um turno convencional, né? Essa aqui é a interface quando você ativa, né, o aplicativo. Lembrando que esse software, né, ele é da Virtilabs, né, e ele tem outros simuladores também, né, tem tanto para PC, né, quanto para smartphone, né. Eu não sei se ele tem para plataforma iOS, né, mas aí no caso para o que eu estou utilizando aqui, ele é para Android, né. O do PC é bem interessante também, a mesma estrutura, né, só que alguns comandos obviamente muda, né, um pouco, né, por causa da questão do tipo de controle, né, mas a gente não conseguia gravar a tela, né, do software do PC. Tem a versão gratuita e a versão paga, né? Esse que eu estou utilizando é a versão paga. Na época que a gente pagou ele, se eu não me engano, foi 15, 20 reais, né, pela Play Store. Acho que faz aproximadamente 1 ano e meio que a gente adquiriu a licença, né? Enfim. Bom, vamos lá para o uso do software, né? Alguns alunos estavam comentando que alguns comentários, né, sobre o software, né? Ah, professor, o software ele é muito tem muita coisa ali muito real, né? Você tem que estar fazendo ali os movimentos e tal. E realmente ele é um simulador, né, que ele traz muito ali do real ali do torneamento convencional, né? Então ele não é algo que você vai ali para a utilização dele sem ter conhecimento da máquina, né? No caso do torno. E essa série de vídeos a gente vai justamente estar trazendo essas informações, né, de manipulação. Então, o primeiro ponto, a primeira dica é, se você, quando for iniciar ele, achar ele um pouco, vamos colocar aí como travado, né, questão aí de funcionalidade, é porque ele é realmente um simulador que tenta trazer aí o máximo possível de parâmetros de um turno convencional, né. E, se eu não me engano, a Virtilabs, ela é oriental, né. Eu não estou lembrado se é do Vietnã, o país da Malásia, eu não estou lembrado, né? Mas tem algumas configurações do torno, né, que é um pouquinho diferente do que a gente utiliza aqui normalmente no Brasil, mas é pouca coisa. Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui, câmera, né? Aqui tem alguns relativo à câmera, né? Você consegue fazer a movimentação dela, né? Então tem dois tipos de câmera, uma que mostra ali o posicionamento da peça, né, em um plano, né? Só que ele toma como referência o que? A torre porta-ferramenta, né? Então essa visualização que a gente está tendo aqui é a da torre porta-ferramenta, né? Então quando você movimenta ele para próximo da placa, né, ela fica com a visão mais legal, né? Mas aí no caso aqui, nessa câmera 1 aqui é a da torre porta-ferramenta. O da câmera 2 ele já fica aí mais aberto, né? E aí tem um detalhe que você tem que observar aqui o seguinte. Observa que tem 3 fluxos de movimentação aqui da câmera, né? Tem um aqui que movimenta no plano, tem um que rotaciona e aqui dá o zoom, né? Então tem que ficar atento com isso. Por exemplo, se eu movimentar aqui a tela, observa que ele movimenta, né, mas sempre num plano, né? Aquele plano ali que ele está posicionado, né, porque está selecionado aqui. Esse outro é que ele rotaciona, né? Então você tem esse movimento aí de rotação. E aqui você tem o aumentar ou diminuir o zoom, né? Então aí fica essa primeira informação. Quando você vai para outra câmera, para a câmera 1, ela já está posicionada de forma fixa, né, nessa referência da torre porta-ferramenta. Então não dá para mudar, mas essa câmera é bem interessante, né? Você vai para a usinagem, a maioria das vezes você vai utilizar essa câmera 1. Né? Então beleza, aqui voltando para a câmera 2. Vou colocar aqui para rotacionar. Bom, a estrutura, dá para observar que ela é idêntica aí aos tornos convencionais que a gente tem aqui no Brasil, né? Tem só alguns parâmetros, né, daqui da caixa principal, né, que
altera um pouco, né? Que altera um pouco a estrutura. Mas antes de falar aqui do torno, vamos verificar aqui algumas informações aqui ao lado. Você pode estar salvando o arquivo, né? Pode estar salvando o arquivo aqui ou abrindo o arquivo, exemplo, você está fazendo, e é interessante isso, né? Exemplo, como ele é um simulador, se você estiver fazendo uma peça relativamente mais complexa nele, vai demorar um pouco, né? Então pode ser que você ali não esteja com tanta paciência para fazer aquela peça ali em toda a sequência, né? Então você pode estar salvando ali o projeto e abrindo ali quando bem entender. Só que aí tem um detalhe, né? Tem um detalhe importante desse software que é o seguinte, como eu falei, tem versão paga e versão gratuita. Qual a diferença de uma para outra? Quando você vai utilizar a versão gratuita, ela limita, né, as dimensões da peça. Esse ícone aqui é para a seleção da peça, né? Então ele traz aí a parte que vai ficar fixa para dentro da placa, né? O comprimento aí do pega, né, que normalmente a gente chama, aqui o diâmetro da peça e o que vai ficar para fora da placa. Quando você compra a versão gratuita, ó, quando você utiliza a versão gratuita, essas informações elas ficam limitadas. Se eu não me engano, o diâmetro fica fixo e você só consegue aumentar o comprimento, né? Você só consegue aumentar o comprimento. Então, é uma dos bloqueios que tem aí para a versão gratuita. Outro bloqueio está referente à ferramenta, né, que é esse ícone aqui embaixo. Né? Tem bastante ferramenta, né? Tem uma biblioteca muito ampla aí de ferramenta aí para perfilamento, e ainda tem aqui mais abaixo, né, para você estar selecionando a broca, né? Seja broca de centro ou seja uma broca cilíndrica comum. Né? Então você fica limitado com essas ferramentas, né? No caso aqui você só fica com algumas possibilidades de uso de ferramenta. E veja que tem muitas ferramentas, né? Tanto para torneamento externo como para torneamento interno também. Então tem bastante coisa aí para fazer simulação. E aí aqui você pode observar que tem 4 posições, né? Ou melhor, tem 4 marcações aqui, que é onde você faz a movimentação ali da ferramenta, né? Você faz ali a movimentação da ferramenta, então você pode estar posicionando uma ferramenta, exemplo, essa ferramenta aqui, eu vou estar movendo ela aqui para parte 1, né? Ela já é adicionada automaticamente aqui na torre porta-ferramenta. Eu vou alterar aqui a câmera para a gente poder observar isso, né? Então, deixa eu voltar aqui para a parte da fabricação. É só clicar aqui no torno, né? Aqui, não, desculpa. Aqui é onde mostra a estrutura, né? A estrutura aí de fabricação dele, né? Então isso aqui é bem interessante, isso aqui, né? Que mostra lá todos os componentes. Então assim, a nível didático, isso aí é super interessante, né, para verificar aí todos os componentes, né, funcionalidade ali das alavancas, enfim, seleção ali de engrenagens. Então também é interessante isso. Bom, retornando aqui para a tela de execução. Aí no caso, para voltar para a tela, né, por exemplo, você clicou aqui na ferramenta, apareceu lá a ferramenta, clicou de volta, ele apaga, tá bom? Então, no caso aqui, só para mostrar lá a questão da ferramenta, né, que ela já foi inserida, né? Então, ela já está aqui inserida. Observa que a ferramenta que eu selecionei ali, né, no caso, essa ferramenta 1, com esse ângulo de 75 graus, ela foi inserida. Se eu quiser tirar, é só movimentar ela de volta aqui para o canto, ver que ela já tira aqui automaticamente, né? Vou colocar aqui uma outra, vou colocar uma ferramenta para torneamento interno, né? Observa que ele já fica numa posição específica para esse tipo de execução, né? Então ela já fica aí diferente. Eu vou movimentar a torre aqui para ficar próxima à placa, para a gente fazer a inserção das peças, né? Então eu não vou estar falando agora sobre a questão da movimentação, mas é só para a gente poder ver a placa ali certinho. Pronto, então deixa eu posicionar aqui melhor. Então aqui está a peça, né? Eu vou alterar, deixa eu colocar com uma ferramenta para torneamento externo mesmo, para a gente poder ver melhor. Vou movimentar aqui. Pronto, aqui está ok. Então aqui a gente está vendo a peça, né, fixa aí na placa, né? Então vamos alterar aqui só para a gente observar, né? Questão de comprimento, né? Você
pode ir alterando aqui, né, mais, menos, vê que ele já vai alterando ali automaticamente. Ele não permite ali uma entrada de dados específica, exemplo, eu quero colocar 125.5 ali de comprimento para fora. Ele trabalha aqui na interface com intervalo a cada 10 milímetros, né? Então veja aí que ele não altera aí especificamente com valores, entradas específicas, né? É com essa mudança aí a cada 10 milímetros. O diâmetro ele vai alterando ali a cada 5 milímetros, né? E esse offset aqui, como eu disse, é referente ali a parte do pega, né, da peça, né? Então, ele vai diminuindo aí a referência. Também interessante aí a questão do posicionamento aí da peça, né? Então a gente tem a peça, vamos fazer aqui o uso aqui da broca, né? Deixa eu até voltar aqui, eu vou mudar aqui a câmera que vai ficar vai dar para observar melhor. Colocar aqui no carro móvel, tem aqui o carro móvel, vamos fazer aqui a inserção de uma broca. Colocar aqui, pronto, aqui no caso aqui tem um detalhe, né? Eu tinha comentado aqui como broca de centro, mas não é broca de centro, né? No caso é o cone, né? A contraponta, né? A ponta móvel, né? Ponta rotativa, né? Não é a broca de centro, né? E aqui quando você altera, né? A drill choke, né? Ele faz ali a alteração, né? Então no caso aqui ele, pelo que eu estou observando aqui, teoricamente ele não faz inserção ali para broca de centro, né? Você pode aqui estar 8 milímetros é o menor diâmetro, né? Dá para colocar aqui na broca, né? E aí dá para aumentar ela, tal, mas 8 milímetros é o menor valor, né? O menor valor. E aqui você tem relação de comprimento, né? Tem relação de comprimento aí para broca. Então aqui ele já aparece ali direto, né? Aí tranquilo aí para execução. Beleza, vou colocar lá na ponta rotativa, depois a gente faz uso da broca. Ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente falar inicialmente. Opa. Cadê? Aqui. Voltar aqui. Beleza. Questão da movimentação do equipamento eu vou deixar para o próximo vídeo, né? Só confirmar um detalhe para antes de finalizar esse vídeo, né? Que é a questão do paquímetro, né? Que aparece aqui. Aqui é o seguinte, né? Quando você acessa ele, que fica aqui dessa forma, né? Fica aparecendo ali meio estranho, mas isso que está aparecendo é a silhueta de contorno da peça, né? Então o paquímetro aí no caso ele parece mais um projetor de perfil, né? Um projetor de perfil, porque você consegue movimentar, né, a linha dele aqui referente a comprimento, né? Então exemplo, vamos supor o seguinte aqui, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que a peça que você tem usinado ela tenha ficado com esse formato aqui, né? A peça que você está lá usinando aí no simulador, ela ficou com esse formato, né? Então o que acontece? Você consegue movimentar essa linha até chegar aqui nessa referência, né? Por exemplo, essa referência aqui da face. E aí aqui embaixo você vai ter ali o comprimento, uma estimativa do comprimento, né? Então é uma funcionalidade interessante, mas não é aquela coisa que não tem tanta implicação ali para o processo, né? Talvez ali você iniciando, né, questão do anel graduado, dificuldade ali com a movimentação do anel graduado, só para ter a certeza ali de quando está movimentando. E isso é tanto no comprimento quanto no diâmetro também. O diâmetro você consegue fazer essa movimentação também, né, para saber ali o valor, né? Então basicamente ali você acaba fazendo enquadramento para poder ter ali a noção do valor, né? É basicamente isso, né? Então aqui, só para a gente recapitular para finalizar, aqui nesse primeiro ícone aqui você fica com informações referentes à estrutura da máquina, né? Tem lá as referências, né, das alavancas, né, as partes da máquina, né? Tá em inglês. Aqui para salvar ou abrir o arquivo. Aqui para configuração da peça, ferramenta, né, para perfilamento, aqui a broca. Aqui é referente a essa parte de medição. Esse último aqui é referente à licença, né? Quando você vai comprar a licença, ele gera um código, é o código que você vai
tá inserindo aí para poder liberar a licença aí e ficar na versão paga, né? Como eu falei para vocês, a grande diferença é que na versão paga você tá com toda a biblioteca liberada, na versão gratuita ele está limitado, né? Eu não lembro se dá para salvar o arquivo na versão gratuita. Eu tenho quase certeza que dá para salvar, porque você já está com limitação ali só das ferramentas e dimensionamento da peça, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente começa a falar aí da parte da movimentação. Valeu!